Olá! Na aula de hoje, a aula 10A, nós vamos falar sobre o Simple Present. Talvez essa aula seja a aula mais importante em todo o nosso curso, pois o Simple Present é um tempo verbal que nos permite comunicar uma quantidade enorme de informação, certo? Mesmo que de forma simples, e ela tem uma estrutura também que exige alguma atenção. Mas vamos lá. Primeiramente, no Simple Present, o que acontece? O verbo principal da oração ele está conjugado, certo? E não tem verbo to be na frase. O Simple Present é um tempo verbal que não possui verbo to be, que é ser ou estar, e possui outros verbos, como o verbo dançar, comer, fazer, viajar. E esse verbo ele está sempre conjugado. Eu digo, por exemplo, no Simple Present, eles dançam muito bem aquela música. Eu como todo tipo de comida internacional. Eles fazem os exercícios todo dia. Então, eles dançam, eu como, eles fazem. Isso é o Simple Present, é o presente simples. Lembre-se que o infinitivo em inglês possui a partícula to, certo? Então, infinitivo é a forma original do verbo, que em português termina em R, como fazer, dançar, ter, comprar. Em português, em inglês, o que caracteriza o infinitivo é a presença da partícula to. Então, to go, ir. To study, estudar. To drive, dirigir. Para conjugarmos um verbo no Simple Present, basta utilizarmos a forma base. A forma base nada mais é que o infinitivo, isso aqui, sem a partícula to. Então, por exemplo, o verbo to drive, que está no infinitivo, é o verbo dirigir, a forma base dele é apenas drive. Então, eu digo, eu dirijo, I drive. Eu digo, então, você dirige, you drive. Muito simples. Se tivéssemos o verbo to study, aqui como exemplo, diríamos, eu estudo, I study. Você estuda, you study. Eles estudam, they study. Vocês percebem que o verbo principal é o verbo estudar, nesse caso. Por exemplo, eu estudo inglês, I study English. O verbo é o verbo estudar e ele está conjugado. Não possui verbo to be na oração. Para conjugar na terceira pessoa, que é he, she e it, o verbo toma emprestada a regra do plural. Para nós conjugarmos no Simple Present, na terceira pessoa, he, she ou it, o verbo toma emprestada a regra do plural. Então, o verbo to go, que é o verbo ir, está no infinitivo. A forma base é go. Basta tirar o to, go. Então, eu digo I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. Nós já havíamos aprendido na lição 5A, que é a lição sobre o plural, que palavras terminadas em ou, se estiverem dentro da regra, o plural é feito com es. Temos aqui também o verbo to study, que é o verbo estudar. I study, eu estudo. You study, você estuda. She studies, ela estuda. She é a terceira pessoa. He, she, it. Para eu conjugar um verbo na forma base, o que é que eu faço? Para eu conjugar um verbo no Simple Present, na terceira pessoa, eu vou tomar emprestada a regra do plural. Nesse caso, o study termina em y, antecedido por consoante. Então, eu tiro o y e coloco I, E, S. Bastante simples. Temos aqui alguns exemplos, como Daniel trabalha aqui. Daniel works here. Verbo to work, trabalhar. Terceira pessoa fica como works. O sujeito é he. Daniel. O que mais nós temos aqui embaixo? Quando eu digo Daniel e Jim trabalham aqui. O sujeito, Daniel e Jim, equivale a they. Daniel and Jim work here. Se fosse somente Daniel, seria Daniel works here, que seria he.
terceira pessoa do singular. Mas aqui é they, é terceira pessoa do plural, então não está sujeito àquelas regras do plural para conjugar o verbo na terceira pessoa. O verbo to have, que é o verbo ter, ele é um caso à parte em relação à conjugação no simple present. O verbo to have, aqui, infinitivo. A forma base dele, eu tiro o to, é somente have. Forma base, ou base form. Conjugando, eu tenho I have, eu tenho, you have, você tem, he has, ele tem. Devemos memorizar que o verbo to have, na terceira pessoa, é has. Esse verbo é o único verbo irregular da língua inglesa para o simple present. Pela lógica do que nós havíamos mencionado anteriormente, ele seria he haves, na terceira pessoa. Porém, devemos aceitar que é sempre has. Eu digo, você tem bons amigos. You have good friends. Ele tem bons amigos. He has good friends. Bem fácil, não? Para fazermos as interrogativas, lembre-se que toda pergunta em inglês terá sempre algo antes do sujeito. Já havíamos aprendido que se tiver verbo to be, ser ou estar na minha pergunta, esse algo será o próprio to be. Eu pego o verbo to be e coloco ele imediatamente antes do sujeito e aí formulo a minha pergunta. Porém, agora, se não tiver to be, por exemplo, eu pergunto, você trabalha aqui? Notem que não tem verbo to be na minha pergunta, ser ou estar. Então, eu vou perguntar colocando antes do sujeito um auxiliar. Ok? Vamos falar daqui a pouco sobre os auxiliares. Temos aqui 2 exemplos aqui de perguntas com verbo to be. Ele é uma pessoa feliz? Notem, aqui eu tenho o verbo to be. Então, eu vou perguntar com o verbo to be. Is he a happy person? Eles são seus irmãos? Tem to be. Então, aqui o to be. Are they your brothers? Com relação aos auxiliares do simple present, se formos formular perguntas em que não tenha verbo to be, nós vamos utilizar os auxiliares, que no simple present são 2, do ou does. Do ou does. Essas 2 palavras, como auxiliares, são palavras intraduzíveis, mas que nos auxiliam a formular as perguntas, uma vez que toda pergunta em inglês deve ter sempre algo posicionado antes do sujeito. Os auxiliares do e das, eles são colocados antes do sujeito para formularmos as perguntas, sendo que o auxiliar do ele é utilizado para I, we, you e they. E o auxiliar das é utilizado para he, she ou it. Já sabemos que na terceira pessoa nós temos uma conjugação diferenciada. Então, vamos utilizar um auxiliar igualmente diferenciado. Percebam que o auxiliar das, ele também sofre aquela coisa que nós havíamos mencionado sobre as regras do plural. Ele nada mais é do que o do modificado pela regra do plural. É uma palavra que termina em O, então a gente vai utilizar es, das, do, das. Vejamos exemplos de perguntas aqui. Você mora aqui? Não tem verbo to be. Então, nós vamos perguntar utilizando um auxiliar. Nesse caso, como é you, eu vou utilizar o auxiliar do. Do you live here? Temos aqui um outro exemplo. Eles estudam inglês? Também não tem verbo to be, ser ou estar. Então, vou perguntar com auxiliar. No caso é they, o auxiliar que eu vou usar é do. Do they study English? Saibam que, se o auxiliar está presente na frase, como nessas 2 perguntas, o verbo principal ele estará sempre na forma base. Notem que a forma base é infinitivo sem o to e qualquer tipo de modificação. Então, no caso, estou usando do, o verbo vai ficar na forma base do verbo, no caso, o verbo morar é to live, a forma base é live.
No caso aqui, estou usando o auxiliar do, o verbo to study fica na forma base study. Bem simples. Eu pergunto, ele trabalha aqui? Notem que não tem verbo to be, então eu pergunto com auxiliar. Como é terceira pessoa, he, vamos utilizar o auxiliar does. Então, does he work here? Apesar de ser terceira pessoa, o verbo fica como work, porque na presença do auxiliar, o verbo estará sempre na forma base. Havíamos aprendido lá em cima que, como é terceira pessoa, para eu conjugar o verbo de forma apropriada, nós devemos modificá-lo de acordo com as regras do plural, certo? Então, pela lógica, seria he works. Porém, quando você coloca auxiliar, você já está trazendo essa modificação no próprio auxiliar. Então, para não sermos redundantes, colocamos o verbo na forma base. Temos aqui, só um momento, temos aqui um outro exemplo, eu digo, ele tem dinheiro. É uma afirmativa. He has money. Observem o have, que na terceira pessoa fica como has. He has money. Se eu vou perguntar, ele tem dinheiro? Não tem to be, nesse caso, vou perguntar utilizando o auxiliar, que como aqui é a terceira pessoa, o auxiliar vai ser does. Does he have money? Como eu estou utilizando o auxiliar does, automaticamente o verbo vem para a forma base, que o verbo to have, a forma base é have. Tenho aqui uma outra oração em que eu digo they drive very well. To drive, dirigir. Very well, muito bem. Eles dirigem muito bem. Se eu for perguntar, observem que não tem verbo to be, então eu pergunto com auxiliar. No caso, do. Do they drive very well? A forma base do verbo to drive é drive. Eu digo, ela ajuda você. She helps you. O verbo ajudar é o verbo to help. Como é terceira pessoa e numa afirmativa, ou seja, não tem auxiliar, eu tenho de conjugar o verbo seguindo aquela regra do plural. Então, ela ajuda, she helps you. Ok? Se eu transformo isso numa interrogativa, ela ajuda você, eu vou ter de utilizar algo antes do sujeito, porque é uma interrogativa, só que nesse caso não vai ser verbo to be, porque não tenho verbo to be em minha pergunta. Eu vou usar um auxiliar. Como é she, o auxiliar vai ser does. Does she help you? Observem que, mesmo sendo she, de helps, passou para help, porque eu estou utilizando o auxiliar does. Ok? Notem que ela está cansada? É uma pergunta que tem to be. Então, is she tired? Perguntas que têm verbo to be, eu não uso auxiliar, eu uso o próprio verbo to be. Porém, se eu pergunto, ela se sente cansada? Observem que não tem verbo to be. Então, eu vou perguntar utilizando o auxiliar. Como trata-se de she, o auxiliar é does. Does she feel tired? Verbo sentir, to feel. Does she feel tired? Estou usando o auxiliar does, o verbo aqui está na forma base. Nas negativas, se tem verbo to be, negamos no verbo to be. Como já havíamos visto também, isn't, aren't. Caso contrário, ou seja, caso não tenha verbo to be, negamos com os auxiliares. Vejamos aqui. O auxiliar do mais not, don't. Does not, doesn't. Don't, doesn't. Ela não tem amigos aqui. Ela não tem amigos aqui. Não tem o verbo to be na minha oração, então eu nego com auxiliar. Como é she doesn't have friends here. She doesn't have friends here. Observem que, como eu estou utilizando um auxiliar na frase, o verbo, mesmo sendo terceira pessoa, ele está na forma base, que é have. To have, have. Eu não falo alemão. I don't speak German. I don't speak German.
Eu não tenho o verbo to be mais uma vez, eu nego utilizando o auxiliar. No caso, como é I don't speak German. O verbo falar, to speak. O verbo ter, to have. Sobre perguntas com what, where, how, os pronomes interrogativos, interrogative pronouns, que nós aprendemos com um pouco mais de profundidade na lição 7a, as perguntas funcionam da mesma forma. Ora, se é uma pergunta, devemos colocar antes do sujeito algo. Se tiver to be, colocamos o verbo to be. Se não tiver to be, utilizaremos um auxiliar. No caso, aprendemos hoje sobre do e das, que são os auxiliares do presente simples, ou simple present. Eu digo, onde você mora? É uma pergunta, só que não tem to be. Então, vou perguntar usando o auxiliar. Então, o auxiliar vem logo antes do sujeito. Então, where do you live? Pergunto, onde você está morando? Nesse caso, eu tenho o verbo to be. Pergunto colocando o verbo to be antes do sujeito. Where are you living? Sobre esse living, que é gerúndio, aqui é o present continuous, nós vamos estudar mais adiante na lição 16a. Como você está? Observe que tem to be, então eu coloco to be imediatamente antes do sujeito. Então, how are you? Quando eu pergunto, como você se sente hoje? Mais uma vez, não tem to be, então eu pergunto utilizando o auxiliar. Então, how do you feel today? Verbo sentir-se, to feel. Vejamos. Temos aqui o verbo to live, que é o verbo viver ou... Só um momento. Deixa eu voltar um pouco. O verbo viver ou morar. Então, onde ela mora? Não tem to be. Pergunto com auxiliar. Como é she, o auxiliar é does. Where does she live? Respondo, ela mora em Salvador. Numa afirmativa aqui, ó, terceira pessoa. Afirmativo, o verbo muda. Então, she lives in Salvador. O verbo passa a lives, porque nós estamos conjugando ele na terceira pessoa do singular. He, she ou it, utilizando a regra do plural. Certo? Então, quando eu pergunto, ela mora em Salvador, seria does she live in Salvador? Porque a modificação eu transfiro para o does. Ok? Ela não mora em Salvador. Não tem to be. Então, nego com auxiliar. She doesn't live in Salvador. Como eu estou usando o auxiliar does, o verbo fica na forma base. Em vez de lives, fica live. Em frases no presente com mais de um verbo, o primeiro está conjugado e o seguinte está no infinitivo, certo? Em frases no presente com mais de um verbo, o primeiro está conjugado, o primeiro verbo, que é considerado o verbo principal, e o verbo seguinte está sempre no infinitivo. Isso pode parecer confuso, mas em português é a mesma coisa. Temos aqui alguns infinitivos. To want, querer. To go, ir. To sleep, dormir. Eu digo, eu quero ir com você. Eu tenho dois verbos, certo? É presente, mas eu tenho dois verbos. Quero ir. Percebam que o verbo querer aqui está conjugado, porém o verbo ir está no infinitivo, é ir. Então eu digo, eu quero, I want. Eu quero ir, I want to go. With you, com você, with you. Ok? Eu digo, ela quer dormir cedo. Tenho dois verbos mais uma vez. Quer dormir. Notem que o verbo querer está conjugado, porém o verbo dormir está no infinitivo. Então, she wants, ela quer. Terceira pessoa do singular. She wants. Dormir, to sleep early. Cedo. Early. She wants to sleep early. Se fosse eu quero dormir cedo, I want to sleep early. Sem o S, porque não é terceira pessoa do singular. É I.
Temos aqui o verbo to need, precisar. E o verbo to do, fazer. Não confundir com o auxiliar do. Pois bem, gente, existe o verbo to do, que significa fazer, e existe o auxiliar do simple present, do. Não devemos confundir porque é só uma mera coincidência da língua inglesa. Porque o verbo to do significa fazer. Ele é um verbo comum, como o verbo to need, precisar, o verbo to love, amar, to want, querer. Nós conjugamos da mesma forma. Então, ela precisa dormir. To need, precisar. She needs, terceira pessoa, então o verbo vai modificar, né? She needs to sleep. Temos aqui, o que ele precisa fazer? É uma pergunta. Então, nós vamos colocar algo antes do sujeito. Como não tem to be, esse algo será um auxiliar. Como é he, é does. What does he need to do? Fazer, to do. É simples, só devemos ter um pouco de atenção, mas é um assunto muito simples, dada a sua importância. Notem que eu faço, I do. Esse do é o verbo to do, fazer. Não confundam com o auxiliar. Você faz, you do. Porém, se eu digo, ele faz o exercício. Observem que ele faz é terceira pessoa do singular. Então, o verbo to do, ele vai conjugar na terceira pessoa de acordo com as regras do plural. Como termina em O, eu acrescento S. Então, he does the exercise. Uma grande coincidência em relação aos auxiliares, não é? He does the exercise. Ele faz o exercício. Porém, se eu pergunto, ele faz o exercício? É uma pergunta. Não tem verbo to be. Então, vou perguntar utilizando o auxiliar. O auxiliar vai ser colocado imediatamente antes do sujeito. Nesse caso, como é terceira pessoa do singular, o auxiliar é does. Quando eu coloco o auxiliar does, por causa do he, o verbo sempre fica na forma base. Lembrem que, na presença do auxiliar, o verbo está sempre na forma base. O verbo é to do. A forma base é somente do. Então, fica does he do the exercise. Esse does é o auxiliar, que é o que nós colocamos antes do sujeito, para formularmos as perguntas. E esse do é o verbo, que nesse caso, na presença do does, volta para a forma base. Vejamos sobre as respostas curtas, ok? As short answers, que são dadas com o verbo to be, certo? Se tiver. Ou auxiliar, se não tiver to be. Eu pergunto, is he a good student? Como tem to be, a minha resposta curta vai ser dada com o verbo to be. Yes, he is. Desculpem o erro, aqui deveria ser he, ok? Então, yes, he is. Ou no, he isn't. Is he a good student? Yes, he is. No, he isn't. Sim, ele é. Não, ele não é. Porém, se eu pergunto, do you love me? Você me ama? Observem que não tem to be. Eu estou utilizando auxiliar para formular a minha pergunta. Então, a resposta curta vai ser dada com auxiliar. Então, yes, I do. Ou, no, I don't. Ok? É muito importante também saber que o auxiliar ele toma emprestado o sentido do verbo utilizado na pergunta, na resposta curta, mas já vamos falar disso daqui a pouco. Pergunto, does she have time to study? Ela tem tempo para estudar? To study, estudar. Está no infinitivo, não é isso? Por isso tenho to. Nota que minha pergunta não tem to be, mais uma vez. Então, a minha resposta curta vai ser dada com auxiliar, não é isso? Então, yes, she does. Ou no, she doesn't. Does she have? Yes, she does. Sim, ela tem. Ou no, she doesn't. Não, ela não tem. Os auxiliares são intraduzíveis nas perguntas em negativas longas. Já vimos isso. Então, quando eu pergunto, does she have? Eu digo, ela tem? Percebam que eu não traduzi o does. Porque eles são intraduzíveis nas perguntas e nas negativas longas, mas não nas respostas curtas. Nas respostas curtas, como yes, she does ou no, she doesn't,
ele toma emprestado o sentido do último verbo que eu usei. Então, does she have? Ela tem? Eu digo yes, she does. Sim, ela tem. Ok? Ou no, she doesn't. Não, ela não tem. Eu digo, ele viaja sozinho? Percebam que o auxiliar é intraduzível. Does she have? Does she travel? Does he travel alone? Digo, sim, ele viaja. A resposta curta, yes, he does. Porque como eu formulei minha pergunta com auxiliar, eu dou a resposta curta com auxiliar. E tem o sentido do verbo, yes, he does. Sim, ele viaja. Porém, numa resposta longa, eu digo, yes, he travels alone. Sim, ele viaja sozinho. É uma resposta longa, é uma frase afirmativa, terceira pessoa do singular. O verbo conjuga de acordo com as regras do plural. Então, yes, he travels alone, sem auxiliar. Lembrem que os auxiliares do e da são utilizados para perguntar ou negar. Nunca devemos utilizá-lo para frases afirmativas. Para finalizarmos a nossa explicação de hoje, vejamos os verbos da lição, os verbos do dia, today's verbs. Nosso primeiro verbo é o verbo to listen, que tem essa partículazinha to após ele, listen to, que é escutar. O to é partícula integrante do listen. Então eu digo, você escuta música todo dia? É uma pergunta sem verbo to be. Perguntamos então com auxiliar. Do you listen to music every day? Todo dia. Every day. Listen to. To listen to. Escutar. Temos aqui o nosso segundo verbo, que é o verbo to leave. Deixar, partir. Ela não deixa a bolsa no chão. Não tem o to be, então eu nego com auxiliar. She, o auxiliar é does. Então, she doesn't leave, to leave, deixar, partir. She doesn't leave the purse, a bolsa, the purse, on the floor. She doesn't leave the purse on the floor. E o verbo to live, que é o verbo viver, morar. Notem a pronúncia to live, to live. Viver ou morar. Seus irmãos moram nessa cidade? É uma pergunta em que eu não tenho o verbo to be, então eu pergunto com auxiliar. O sujeito é seus irmãos. They, eles. Então, do your brothers live in this city? Nesta cidade? In this city? A preposição in para bairro, cidade, estado, país. Lembrem disso que nós vimos na lição 6b. Resposta curta. Sim, eles moram. Yes, they do. Estou utilizando o auxiliar do, que minha pergunta foi feita com auxiliar. E o auxiliar toma emprestado o verbo conjugado na minha pergunta. Ou então uma resposta longa. Sim, eles moram nesta cidade. Nesse caso, como é uma afirmativa, eu não utilizo auxiliar. Yes, they live in this city. Espero que tenham entendido esse assunto plenamente. Ele não é um assunto simples, apesar de ser um assunto extremamente importante, certo? Mas a recomendação que eu dou a vocês é que assistam mais de uma vez a esse videocast. Caso tenham dúvidas, tirem as suas dúvidas em sala de aula e façam os seus exercícios. Bye bye!